dia, senhora Jamile. Bom dia, doutora. Meu nome é Rosália, sou a juíza que estou respondendo por esse tribunal do júri hoje, sou a juíza presidente do tribunal do júri. Nós começamos o tribunal do júri pela manhã, estamos retomando agora a sessão com a sua oitiva. A senhora foi arrolada aqui como testemunha, na verdade foi ouvida no curso do processo como informante. E eu vou dar início ao seu depoimento, a coleta do seu depoimento. Eu peço por gentileza que se aproxime um pouquinho mais do microfone e fale perto do microfone para conseguir ser registradas as informações que a senhora vai repassar aqui, tá bom? Tá bem. Se a senhora precisar, às vezes, dar uma pausa, tomar uma água, tá tudo bem, a gente vai respeitar isso. Ninguém está aqui hoje para tentar a tua dignidade. Eu sei que são fatos dolorosos, não é fácil falar, mas é necessário para o processo penal. O processo penal, ele visa reconstruir fatos. A gente busca reconstruir esses fatos ouvindo testemunhas, ouvindo quem sabe dos fatos, produzindo documentos. Então é por isso que a senhora está aqui hoje, tá bom? Tá bem, doutora. Pode começar a gravação, por gentileza? Tá certo. Oitiva da senhora Jamile Souza Mira Santana. Bom dia, senhora Jamile. Bom dia, doutora. Pode me falar o seu nome completo, por favor? Jamile Souza Mira Santana. Perfeito. Qual que é a idade da senhora? 40 anos. 40 anos. Isso. Estado civil? Viúva. Profissão? Policial militar. Perfeito. A senhora mora aqui em Macapá? Sim. Sabe o endereço? Pode me fornecer, por favor? Avenida Marechal Eduardo Gomes, número 21, Infraero 1. Perfeito. A senhora era esposa da vítima, certo? Sim. Por conta dessa condição, eu não vou te ouvir como testemunha aqui hoje. Eu vou te ouvir como informante. Então, eu não vou pedir para a senhora me prestar o depoimento, o compromisso, na verdade, legal da testemunha. Mas eu peço que a senhora fale o que sabe, esclareça os fatos de acordo com a verdade nessa oportunidade, tá bom? Certo. Senhora Jamile, o que a senhora tem para narrar aqui sobre a dinâmica dos fatos que aconteceram no dia 24 de fevereiro de 2022? Como de costume, nós estávamos em casa se preparando para sair. E normal. Kleber estava arrumando o Arthur. Era ele que arrumava o Arthur enquanto eu preparava a lancheira e o uniforme. Então, era ele que dava o banho. E a gente ia sair junto no carro. E eu acabei me atrasando para me arrumar. E eu disse, amor, você vai logo com o filho e eu vou no meu carro. Eu mudei de ideia minutos antes, porque eu tinha me atrasado para me arrumar. E aí ele disse assim: você não quer que eu frite os ovos para você levar? Eu disse: não, eu passo na Pão da Vida e compro. Então a gente saiu. Ele pegou a minha bolsa, levou para o meu carro, pegou o Arthur, levou para o carro com ele, veio até mim novamente. Eu estava sentada na beira da piscina, ele veio até mim, me beijou. A gente combinou que ele vinha trazer tudo e a gente só se falou assim, a gente vai se falando. E ele virou as costas. E seguiu. Eu acho que eu saí de casa, eu acho que uns 8, 9 minutos depois, eu acredito. E quando chegou na frente do cemitério, eu iria passar na frente do cemitério, estava interditado. E eu dobrei do lado do cemitério e eu escutei pelo rádio, num programa de rádio, que teria tido uma discussão, uma briga de trânsito com disparo de arma de fogo. E quando eu dobrei novamente,
para a esquerda, eu pude visualizar um tumulto assim de longe. E eu estava fardada. E eu pensei que pudesse ser mais ou menos a ocorrência. Conforme eu fui me aproximando, eu visualizei um carro branco com as características. Como a gente costumava pegar o mesmo trajeto, eu pensei que poderia ser, mas eu pensei que Kleber poderia ter parado para ajudar alguém naquele momento. E conforme eu fui me aproximando, eu visualizei os disparos. Logo depois eu baixei a visão e vi a placa do carro. E o meu carro estancou naquele momento ali. Eu não tive, mas o carro parou no meio da rua. Eu estava tentando processar tudo aquilo na minha cabeça, porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Tudo aquilo de disparo, eu sabia que era mais de um, eu acho que eu vi 2 ou 3 disparos. E para mim, eu só desci do carro, procurando o Arthur, porque quando eu vi aquilo ali, não tinha sobrevivido ninguém. Tudo aquilo que eu tinha visto. E alguém já estava com o Arthur no colo e veio me trazer. E o Arthur estava muito nervoso, e ele dizia assim: mamãe, meu pai não sobreviveu. Ele estava muito nervoso, muito nervoso. Ele dizia assim: mamãe, meu pai não sobreviveu. Ele estava tremendo. E aí eu peguei ele no colo e eu disse: filho, vem cá. E levei ele para o colo, para o carro, e para o meu carro. Eu disse: filho, fica aqui que a mamãe vai ver como está o papai. Então, nesse momento ele fazia assim: não, mamãe, fica aqui para você sobreviver também. Fica aqui. Eu disse: filho, eu preciso ver como está o papai. Não, mamãe, ele estava desesperado. Dizia assim, ele fazia assim: não, mamãe, fica aqui para você sobreviver também. Aí eu deixei ele trancado no carro e fui até o Kleber. Nesse primeiro momento, eu abri a porta e eu já vi ele de cabeça baixa. E eu chamei e ele não respondia. E eu lembrei do Arthur de novo, só que não tinha ninguém por perto, ninguém querendo ajudar ou perguntando nada. E aí eu lembrei do Arthur, corri para o carro de novo. E eu lembro do Arthur estar muito nervoso dentro do carro, e ele olhou para o uniforme dele e disse assim: mamãe, é Nescau ou é sangue no meu uniforme? E eu disse: filho, é Nescau. Mas ele não tinha tomado Nescau naquela manhã. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo, e eu disse: filho, é Nescau. E ele disse: mamãe, fica aqui para você sobreviver também. Eu disse: filho, fica com o celular da mamãe, que a mamãe precisa ver como está o papai. E, nesse momento, eu me desloquei novamente ao carro, e foi que eu vi, quando eu abri, eu já vi massa encefálica na perna dele, e eu só me baixei. E eu disse que eu amava muito ele naquele momento, só que, ao mesmo tempo que eu me abaixei, eu virei de costas e tinha gente filmando. E eu disse: não filma. E eu lembro de alguém dizendo: liga para o 190, liga para o 190. Eu não consegui ligar, eu tentei ligar. E aquilo parecia uma cena de filme de terror. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido ali, naquele momento. E eu lembro de ter conseguido ligar para o meu cunhado, Diego. Tá tudo bem, a senhora pode respirar, se recompor. A senhora chegou a ver o acusado?
Não cheguei. Quando no momento ele já não estava mais lá, eu não cheguei a ver. Tá. Aí a senhora pegou seu filho e saiu dali ou ficou um Eu tempo ali? ainda fiquei alguns momentos porque eu não queria deixar o Kleber sozinho lá. E eu também não podia deixar meu filho também lá no local. Então, eu lembro que meu cunhado veio, Jamile, tu precisa sair daqui com o Arthur, tu precisa sair daqui com o Arthur. E foi que eles me tiraram de lá no momento. Entendi. Sobre as consequências desses fatos na vida familiar da senhora, a senhora está fazendo acompanhamento psicológico? Sim. Eu sei que, né, mas faz parte do meu trabalho perguntar esse tipo de coisa para dimensionar aqui o que aconteceu. E a criança, ela está fazendo acompanhamento também? Sim, desde do início, eu fui para o velório e o que eu disse para o Arthur, depois eu fui para a casa da minha irmã e o Arthur foi para a casa dos meus pais. Eu não tinha, estava totalmente descontrolada, em choque, e quando eu fui na casa dos meus pais, ele já levantou a cabecinha assim e disse: mamãe, cadê meu pai? E eu disse assim: filho, papai foi para o hospital, para o médico tentar curar o dodói do papai. Eu não tive coragem de dizer. Eu não tive coragem de dizer. E só que aquela noite foi a noite do velório, e depois veio o enterro, e ele começou a ter pesadelos terríveis, começou a gritar à noite, e eu procurei uma psicóloga, porque eu não sabia o que dizer, que resposta dela. Ele disse: Jamile, você precisa dar uma resposta para o Arthur, esses pesadelos, esse grito à noite, ele está esperando uma resposta de você e é você que tem que dar. Entendi, Jamile. Então, ele começou a apresentar uma diferença de comportamento. Muito. Ele começou a ter pesadelos, começou a gritar à noite, um choro inconsolável. E apresentou alguma dificuldade na escolinha, dificuldade de relação com amiguinhos, algo nesse sentido? O Arthur, ele era muito próximo do Kleber, muito. Os dois eram grudados. O Kleber fazia questão de participar de tudo. Então, foi um choque muito grande para ele ter presenciado aquilo. E depois eu tentei manter a rotina dele. Depois que passou, eu digo, não, ele precisa voltar para ele não sentir tanto impacto. Só que as professoras começaram a me relatar o medo de vermelho, o medo do pincel vermelho, o medo da caneta vermelha, o medo de ter... Ela me relatou outra vez, né? Ela me ligou e disse assim: Jamile, Paulo Arthur, o coleguinha levou um morango, caiu no chão, alguém pisou, e ele caiu no choro. Então, ele ficou muito... Qualquer coisa que relacionasse, ele ficava nervoso. Teve uma mudança muito grande de comportamento. Tá Os certo. Pesadelos, terror noturno. Ele vem sendo acompanhado desde lá. Tá bom, agradeço por esses esclarecimentos. O senhor Kleber, ele conhecia o réu Joaquim de antes ou não? Nós conhecíamos, digamos, da fama que ele tem na polícia, mas não de contato, de ter trabalhado, ou de E essa fama de ouvir dizer, a senhora pode me contar aqui qual era? Sim, de ser agressivo, de ter uma atitude hostil com as pessoas. Era a forma que... Era a fama de ouvir dizer que a senhora tinha dele. Isso, Tá certo. sempre. E o seu marido, qual que era o temperamento dele? Desculpa te perguntar isso, é só para entender o comportamento da vítima. Eu conheci o Kleber quando eu tinha 16 anos. Era uma pessoa tranquila? Em 23 anos de convivência, ele era muito amoroso, muito cuidadoso. Muito. Nunca expressou comigo nenhuma reação, muito pelo contrário.
O bom humor era a característica dele, então, geralmente, quando tinha alguma... Ele sempre me cortava com uma piada, alguma coisa. Então, essa era a marca dele, ser bem-humorado, ser tranquilo. Nós nunca tivemos nada assim que pudesse dizer que fosse alguém descontrolado ou desse sentido. Não, muito pelo contrário. Ainda mais depois que o Arthur nasceu, aí que ele se demonstrou mesmo um pai muito zeloso, muito cuidadoso. E o Arthur ele estava num processo de investigação do autismo já. Então, mais ainda que ele demonstrou o cuidado, nós vencemos a pandemia e o Kleber nunca deixou de estimular o filho em casa. E sempre muito cuidadoso, muito amoroso com a gente. Perfeito. Agradeço pelo esclarecimento. No trânsito, já teve alguma intercorrência com o seu ex-marido, senhor Kleber? Algum problema? Nunca. E eu tenho certeza, meu filho estava no carro. Para o Kleber, tudo de mais precioso era o Arthur. Nós, nesses 23 anos, tentamos, durante muitos anos, engravidar. E eu não podia engravidar. Então, o Arthur veio no processo de tratamento. Era o sonho da nossa família. Perfeito. Agradeço por mais esse esclarecimento. Quando a senhora chegou lá no local dos fatos e viu o veículo, a senhora viu onde estavam os disparos, o que tinha sido perfurado pelos tiros? A senhora percebeu isso ou não deu tempo? Eu me dei conta de que um estava na direção do banco. Foi o que eu visualizei logo. Assim, então, por isso meu pensamento de cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Foi o primeiro disparo que eu vi, que eu visualizei. Perto do banco? Sim, sim, do banco de trás. Tá. Que era onde geralmente ele ficava sentadinho. Tá bom, senhora Jamile. Eu não tenho mais perguntas para te fazer. Eu vou passar a palavra agora à acusação. A acusação lhe fará perguntas, querendo a assistente de acusação também, posteriormente a defesa. Eu só pugno aos doutores, conforme comecei aqui hoje, no dia de hoje, convocando os senhores a observar a dignidade de vítimas e testemunhas, que isso seja observado nessa oportunidade também. Passo a palavra à promotora de justiça. Obrigada, doutora. Boa tarde, Jamile. Boa tarde, doutora. Em nome do Ministério Público e da sociedade amapaense, eu coloco aqui à disposição os nossos sentimentos. Dizer que, apesar de você não ser vítima direta, essa nova sistemática do Conselho Nacional do Ministério Público, desde a resolução 40 da ONU, coloca você como viúva, vítima indireta. Na nossa resolução 243, só para você tomar ciência, do CNMP de 2021, você é enquadrada como vítima indireta e merece ser acolhida, respeitada, merece informação do processo, falar no processo e reparada. Nós vamos buscar reparação no sistema punitivo e, principalmente, validar esse sentimento de injustiça. Hoje é o momento da validação dessa dor e desse luto aqui em plenário. Jamile, a doutora fez muitas perguntas que eu iria fazer e vou te deixar à vontade se você quiser complementar. Vocês se conheceram com 16 anos de idade, casaram com que idade? Nós namoramos 7 anos e depois dos 7 anos, logo depois, em 2012, o Kleber passou para a polícia e assim que ele passou na polícia, ele disse, agora a gente vai casar, vamos comprar nossa casa. E a gente comprou a casa. Você já era policial, passou junto com ele? Como foi essa entrada na polícia? Quando a gente se conheceu, eu estudava, o Kleber também. Então, ele passou primeiro na polícia, mas no mesmo ano eu passei para educador penitenciário. E, posteriormente, ele me incentivou a entrar na polícia. E aí a gente estava na mesma instituição. Certo, Jamile. O sonho de vocês era ter um filho?
Sim, como eu estou falando, eram 23 anos de convivência e chegou num ponto que nós começamos a tentar engravidar e eu não conseguia. Então, nós resolvemos ir para Belém fazer um tratamento. Vocês fizeram a fertilização? Fizemos fertilização in vitro. Demorou muito para você engravidar? Eu ressalto aqui que, nesse período, o Kleber fez de tudo. O Kleber vendeu transporte, o Kleber fez empréstimo, quando não tinha mais dinheiro de onde tirar. Ele emprestou de outras pessoas. E nós passamos 2 meses em Belém. E, com a graça de Deus, eu voltei grávida de Belém. E, quando descobriu que era um menino, ele disse, eu posso dar o nome do meu pai para ele? Eu disse, pode. Não foi um bicho que foi matado ali naquele dia. Não foi. Era um homem especial. Quem conviveu com o Kleber sabia o quanto de especial ele era, muito amoroso, muito dedicado à família. Nós não tínhamos vida de festa, nossa vida toda era em família. Jamile, nesse caminho, você foi a primeira a detectar que o Arthur precisava fazer avaliação sobre o autismo ou foi o Kleber? Eu fui a primeira porque a minha irmã tem 2 filhos autistas. Então, esse olhar de observação meu já esteve bem atento. Só que, para o Kleber, isso não importava, era o sonho dele ser pai. O sonho do Kleber era ser pai, então, quando eu engravidei, e mesmo com a suspeita do autismo, aí que ele se dedicou mais ainda. Aí que o laudo mesmo veio sair posteriormente, mas a gente já sabia. Eu ia te perguntar. O tratamento começou com o Kleber vivo? Com 1 ano e meio. Quando o Arthur tinha 1 ano e meio, a gente começou a investigação do autismo. E só fechou quando, Jamile, esse tratamento? Fechou depois da morte dele, já. Essa é a conclusão, né? Isso. Também quero te agradecer que você disponibilizou, juntamos o laudo no processo para dar visibilidade aos jurados. Isso. Jamile, como é que o Kleber conduzia o veículo quando ele não estava a serviço? Eu digo sobre o uso da arma. Onde ele colocava a arma? Ele sempre colocava no meio das pernas. No meio das pernas? No meio das pernas. Mas deitada, posicionada? Nessa posição, mais ou menos. Certo. Você é policial, militar, né? Sou policial também. Sou tenente da polícia. Você usa cinto quando está em serviço? No patrulhamento da polícia? Não. É protocolo? Sim. Doutrina? Sim. Certo. O Kleber já se envolveu em briga de trânsito, discussão? Eu desconheço. O Kleber, o temperamento dele, ele era alterado, irritado? Não. Muito, como eu estou falando, sempre foi muito cauteloso, principalmente quando a gente estava com o Arthur dentro do carro. Muito cauteloso, nunca presenciei nada que pudesse, principalmente quando o nosso filho estava dentro do carro. Eu vou voltar lá para o dia do fato. Você falou para a doutora que chegou a ouvir tiros. Você ouviu? Não. Não ouviu, né? Não. Você chegou, já tinha acontecido. Já tinha tudo, acontecido, né? Eu vi os disparos no carro. Você o quê? Eu vi só as perfurações, né? As perfurações. As perfurações. Qual é a posição que o Arthur sempre ficava no carro? Ele sempre ficava no meio, entre as 2 cadeiras, entre os 2 bancos. Você chegou a ter acesso às fotos do processo, onde estava o carro? Não. Naquele momento, eu não quis ver nada, não quis saber de nada. Mas depois, você chegou a ver a foto ou o próprio veículo? Não. A marca? Eu vim ter conhecimento pelo que as pessoas falavam, e agora recente, porque o que eu já tinha visto era muito doloroso para mim, então Sim. Eu precisava me manter bem para cuidar do meu filho. Você consegue lembrar se viu o Kleber com cinto de segurança? Se ele estava com cinto de segurança? Não se preocupe, não precisa também você se esforçar para lembrar, porque foi bem traumático, né? O Joaquim, o réu, ele já foi da polícia, instrutor, ele chegou a ser teu instrutor do Kleber? Do Kleber eu não sei, mas do meu, ele teve um dia de instrução com a gente,
na selva. Você tem alguma coisa a falar a respeito do instrutor? Ele já tinha essa atitude hostil com os alunos já. Era agressivo? Muito, muito. Dentro da corporação também ele era agressivo? Na época eu era aluna, foi um dia de instrução com ele, e ele já apresentava essa atitude hostil com os alunos. Desequilibrado? Totalmente. Jamile, você faz uso de medicamento? Eu havia tomado ano passado, consegui melhorar bastante, e agora, recentemente, eu voltei a tomar. Com a proximidade do Isso, julgamento? me abalou totalmente, psicológico. Eu estou afastada do trabalho novamente. Você está com psicólogo, Estou com psiquiatra? psicólogo e psiquiatra. Já saiu algum laudo a respeito? Você está com um transtorno de estresse pós-traumático. Saiu isso? E de ansiedade. E de ansiedade. E o Arthur, além do tratamento do autismo, foi detectado também o transtorno de estresse pós-traumático? Também, inclusive, a neuropediatra pediu uma avaliação mais precisa do estresse pós-traumático e da ansiedade. Ele estava em que período na escola? Ele nesse estava período do fato? no primeiro ano. No primeiro ano. Ele chegou a ir para a educação infantil? Ele chegou bem pouco à educação infantil, porque ele tem altas habilidades, então ele passou questão de 2 semanas no infantil, já passou para o primeiro ano. Ah, sim. Foi adiantado. E consta no laudo que você colocou que ele é superdotado, né? Sim, sim. Qual foi a mudança, assim, além dessa percepção da cor vermelha, da fruta, né? O que mais que alterou no comportamento do Arthur, que presenciou o pai ser morto? Irritabilidade. Ele ficava extremamente irritado do nada e ele não relatava o porquê. Choro sem motivo. Teve uma situação, nós chegamos em casa e ele chorou assim mais ou menos uns 40 minutos e eu tentando perguntar, filho, é por isso, é por isso, é por isso. E ele dizia que não, então eu só me agarrei com ele e fiquei abraçadinha com ele. Então ele tinha muito esses choros e principalmente os pesadelos. Acordava gritando na madrugada, terror noturno, né? E ele apresenta também o bruxismo. Sim. A psicóloga disse que também, por causa do estresse, por causa do trauma, pode ocorrer o bruxismo, que é o ranger dos dentes durante a noite. Jamile, ele chegou a narrar, falar como foi, o que ele viu para você depois? Não, ele só relatou no momento. Eu nunca tive coragem de perguntar para ele o que. Mas ele espontaneamente contou para você alguma coisa? Ele tem a noção de que o pai dele foi morto naquele dia e que foi por uma outra pessoa. Ele tem essa noção. Ele chegou a falar verbalmente isso para você? Ele uma vez relatou, mamãe, por que aquele homem fez isso com o papai? Ele perguntou isso. Jamile, em circunstâncias de trânsito, tendo um conflito dessa forma, o Kleber colocaria o Arthur em risco? Nunca, mas nunca ele colocaria. Como eu estou falando, o Arthur foi um filho planejado que nós sonhamos. Foram 23 anos de convivência. 23 anos de convivência que eu convivi com o Kleber. O Arthur tinha apenas 4 anos. Estava numa investigação de autismo. Ele estava ali no meio do banco. O Kleber nunca colocaria o Arthur em risco. Jamile, como vítima indireta, o que você espera desse processo? Eu espero que seja feita justiça, que os jurados sejam. Doutora, eu vou ter que intervir. Tudo bem, tudo bem. Doutora, só para justificar, isso é uma sistemática, inclusive, que é adotada muito para saber, para validar o sentimento de justiça. Mas ela é informante, mas eu respeito Vossa Excelência. Só que eu gostaria de terminar de concluir. Eu sou bastante adepta à ideia de justiça restaurativa e tudo mais, mas em tribunal do júri há de se ter um certo cuidado. Tudo bem, é só para validar o sentimento dela. Tá certo, então. Como é que está a vida sem o Kleber? Eu estou tentando me reconstruir como mulher, como mãe, principalmente como pessoa.
a minha vida toda, mais da metade da minha vida foi com o Kleber, do meu lado. Então, hoje eu estou tentando me achar novamente. Como era o Kleber, filho? A mãe dele, dona de casa, e o pai dele, um vendedor de loja, e ele era tinha tanto orgulho dos pais. Era muito amoroso, sempre, todos os dias, praticamente, ele ia fazer questão de ir com os pais na casa, visitar tudo, e não é à toa que ele pediu para mim que eu aceitasse, que ele colocasse o nome do pai dele no nosso filho. E o irmão Kleber? Também muito cuidadoso. Ele era a referência dos irmãos. Ele era o mais velho? Era o mais velho. Era, digamos, muito tranquilo, muito sensato. Kleber era muito inteligente. Então, sempre que tinha alguma situação, eles recorriam ao Kleber para pedir opinião. O Kleber era aquele agregador de família? Sim. Era agregador? Muito família. E na corporação, como é que o Kleber era visto? Como é que era o relacionamento dele na tropa? Ele era muito brincalhão. Então, acho que a marca dele nos cursos e no relacionamento com os amigos era sempre de estar fazendo brincadeiras, sempre numa convivência harmônica com os amigos. Ele chegou a responder procedimento por violação das regras, doutrina, ou por ter machucado alguém, Não. violado as regras de segurança? Não. Nunca? Não. Tá bom. Jamília, eu quero te agradecer. Eu vou passar para o doutor Marco Valério. Certo. Tá bom, obrigada. Boa tarde, Jamília. Boa tarde, doutor. Os sentimentos do Ministério Público a você e a sua família. O veículo, qual era a marca do veículo que o Kleber estava? Um Onix branco. Você já tinha dirigido esse veículo? Sim. O botão de acionamento dos vidros ficava em que posição dentro do veículo? No meio do carro. No meio do carro. Isso. Você falou que o Kleber tinha o costume de, quando dirigindo, colocar a arma entre as pernas? Né? Isso. Certo. E colocava em cima das coxas, sentava em cima ou entre as coxas? Não, entre as coxas. Entre as coxas? Isso. Os senhores têm o seminário? Agradeço, doutor. Eu passo a palavra. Ah, não? Perfeito. Doutor, eu só peço a gentileza, eu indago primeiramente o senhor pela dignidade da vítima, para não fazer essa reconstrução com ela. Não é com ela. Não, fica à Não, vontade, pode ser. é só uma intervenção. Não, eu não vou utilizar a vítima. Tá, Eu mesmo, só colocar a cadeira só Tá para certo. indicar. Não, o senhor tudo bem. Você vai me corrigindo, tá? Qual a posição que ele costumava usar? Ele costumava usar assim, em cima da coxa? Não. Não? Ele costumava colocar assim, sentar em cima? Não. Você falou que era Assim. nessa posição? Isso. Excelência, só que eu gostaria, se possível, para os jurados ficarem em pé para observar o que a testemunha está falando. Sem Só para eles problemas, observarem. principalmente os de trás, mas podem ficar em pé, sim. Os da frente conseguem enxergar, só a cena com a cabeça, sim. Sim. Tá, então Pode os de vir para a trás posição. somente. Observaram qual a posição que ele usava? Ok. Tá certo, então. Podem se sentar. Agradeço a gentileza. Obrigado, Jamil. Obrigada, doutor. Sem mais perguntas, Excelência. Agradeço, doutor. Passo a palavra aos doutores que são assistentes da acusação aqui. Obrigado, Excelência. Pois não. Boa tarde, Jamile. Boa tarde, doutor. Jamile, quando você chegou no local dos fatos, o acusado Joaquim Barbosa ainda estava lá? Não. Já tinha saído? Sim. Chegou a visualizar a posição em que os braços do Kleber
estava dentro do carro quando você chegou lá, Kleber sentado? Qual era a posição que os braços dele estavam? Uma mão assim e a outra, se não me engano, mais caída assim para o lado. Ele estava com a cabeça assim, caída. Os braços sobre as pernas? Não, nas laterais. Eu não recordo muito porque foi muito difícil ver. Perfeito. Ainda mais quando eu vi o sangue. Perfeito. Você tem arma de fogo? Não, Tem mais policiais militares na sua família? tem. Sabe quantificá-los? 2, 3, 5, 10? Uns 4 ou 5 policiais. Possuem arma de fogo? Sim. Em algum momento, depois do fato, a família se reuniu para montar um esquadrão de extermínio para se vingar de Joaquim Pereira? Em momento algum, nossa família é de bem, mesmo tendo muitos policiais, tanto a minha família como a família do Kleber, nós somos pessoas de bem. E nunca nós iríamos tomar uma atitude dessa. Alguém da família sugeriu isso? Não, em momento algum. Em momento algum. Você já se envolveu em combate armado Não. pela polícia? Não, Já viu alguém combatendo armado na polícia? também não. Perfeito. Doutor Israel. Perfeito, Jamílio. Você confirma para mim que o veículo era um Onix Joy branco, Sim. né? Você confirma que a altura do seu esposo era 1,73 m? Mais ou menos Sim. isso, né? Sim. Mais ou menos da altura do Dr. Denner? Sim. Sim. A senhora confirmou que ele sempre que andava armado no veículo colocava a arma entre as pernas, como o promotor Isso. demonstrou. A senhora tinha 23 anos de relacionamento. Isso. Kleber nunca teve uma briga de trânsito? Não. Nada. Ele respondeu a algum processo criminal? Não, nunca respondeu. Algum inquérito policial militar dentro da corporação? Também não. Também. Ele respondeu a algum processo de sindicância por desrespeitar alguma norma de um POP ou alguma outra doutrina? Não, nunca. Não? Ele tinha algum inimigo fora da polícia? Não, muito pelo contrário, o Kleber sempre foi de ter muitos amigos. E dentro da polícia? Também dentro da polícia ele tinha, digamos, uma liderança e pelo bom humor ele era sempre reconhecido pelos amigos. Eu lhe pergunto, ele entrou na polícia em que ano? 2002. 2002. E ele subiu de cargo, subiu de graduação? Sim, nós entramos como soldado, ele entrou em 2002. A senhora perdoe eu interromper. Que ano ele entrou? Somente ele. 2002. E que ano ele subiu de cargo? 2008. 2008. 6 anos depois. Me diga uma coisa. Ele era soldado Isso. e foi, em 2008, a que cargo? A sargento. Terceiro sargento, a senhora confirma? Isso. Me diga uma coisa. Eu gostaria de saber qual seria o critério que foi usado para ele a sargento. É uma prova intelectual. Uma prova intelectual. Isso. Mas tinha algum outro condicionante, tipo conduta, comportamento? Sim, a gente tem que fazer um TAF e tem que estar no comportamento adequado para poder galgar. Perfeito. Se não estiver no comportamento adequado, mesmo fazendo a prova e sendo aprovado, eu não consigo subir de cargo. Entendo. Eu vou só reforçar uma situação. A senhora confirmou, né, que o Arthur, seu filho, sempre andava no meio? Isso. Perfeito. E me diga uma coisa. Ele ia para a escola naquele dia. Isso. Qual era a escola? Na Aquarela. Aquarela. A senhora lembra a hora da entrada da Aquarela? Mais ou menos, assim, 7h30, 7h40? Tem um horário de tolerância até 8 horas. E me diga uma coisa, o Kleber, seu esposo, era bastante cuidadoso com o Arthur? Muito cuidadoso, E desde... com as coisas que o Arthur transportava, tipo mochila, ele transportava no veículo jogado ao chão ou em cima do banco?
Não. Ele colocava a mochila no espaço entre o banco e... naquele espaço. Perfeito. Nunca jogado ao chão, né? Não. Nunca jogado ao chão. Eu pergunto à senhora se nesses 23 anos teve alguma discussão que ele teve que sair de casa, alguma coisa assim? Nunca, sempre foi uma convivência muito harmônica. Me diga uma coisa, a senhora percebeu a arma de fogo quando a senhora chegou perto do corpo do seu esposo? Não percebi, eu percebi só a massa encefálica na calça. Perfeito. A senhora me afirmou, né, afirmou aos promotores e à juíza que a roupa do seu filho estava suja de sangue. Sim. Perfeito. Mas eu quero saber outra coisa. A senhora não visualizou a arma, né? Não. Não reparou? A senhora reparou onde foi o local da ferida, do ferimento? Eu sabia que tinha sido na cabeça, mas eu não olhei. Teve. Quando a senhora chegou, tinha algum sinal vital? Não. Não. Eu chamei, mas ele não expressou nenhum movimento. Eu sei que é dolorosa a pergunta, porém eu tenho que fazer. A senhora consegue lembrar o posicionamento da cabeça do seu esposo? Se estava para o lado direito ou esquerdo? Eu sei que estava pendente, mas eu não... Ele estava de cabeça baixa. A senhora faz acompanhamento psicológico? Sim. Seu filho também? Jamília, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Certo. Você é policial militar? Sim. Você está em que graduação, que posto? Eu sou segundo tenente. Segundo tenente. Isso. Agora sim. Em que ano você foi a terceiro sargento? 2011. E a senhora de que turma de soldado? 2004. 2004. Isso. O seu comportamento sempre foi adequado, igual ao do seu esposo? Sim, também. Do da seu mesma esposo, forma. impecável? Também. Da vítima? Da mesma forma. Eu tenho uma pergunta para fazer. A senhora tem conhecimento que o Kleber possui algum curso, algum brevet, tipo método Giraldi? Polícia comunitária? Sim. Nós, tanto ele como eu, temos. Vocês dois tinham Isso. o brevet de método Giraldi? Esse curso que foi dado no nosso curso de soldado. No curso de soldado? É isso. E no curso de sargento? Isso é reforçado, suponho? Sim. Em que posição hierárquica a vítima estava até a morte dela? Ele era primeiro tenente, teria ido a capitão agora em agosto. Teria ido a capitão em agosto. Isso. Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência. Agradeço, doutor. Passo a palavra à defesa. Perfeito. Boa tarde, dona Jamília. Antes Boa de mais tarde. nada, externar os nossos respeitos à família e também o nosso compromisso, seja agora, nessas perguntas, seja no julgamento, a todo momento, respeitar a memória do Sr. Kleber, tá? Nosso intuito não é buscar impunidade, mas sim a justiça segundo o nosso entendimento. Dona Jamília, com relação aos vidros do carro, eles eram escuros, assim, eram... Sim. Sim, tá. Era possível visualizar de fora para dentro do carro o que tinha dentro do carro? Sim, mas não muito. Como assim? Pode me explicar assim, qual distância que era possível? A película é escura. Tá bom. Teve um policial aqui que serviu como testemunha, que ele falou de episódios, e eu estou te perguntando isso porque a senhora também é policial. Teve episódios próximos à data do fato, naquele ano, de facções criminosas que acabavam por ordenar ou promover atentados contra policiais. A senhora tomou conhecimento desses episódios? Eu nunca me atentei assim tanto à parte policial, até porque eu trabalhava mais no serviço administrativo. Entendi. No processo, há vídeos que foram juntados da cena do fato. A senhora teve acesso aos vídeos completos colhidos na investigação? Eu já vim ter acesso em alguns momentos agora, como eu lhe falei,
Já foi muito doloroso tudo aquilo que eu presenciei e eu queria me poupar para poder cuidar do meu filho naquele momento. Então, eu me privei de olhar as cenas, olhar reportagens e olhar outras coisas. Entendido. Falando em filhos, se eu entendi bem, aí se eu tiver entendido errado, a senhora pode me corrigir. A senhora disse que o filho da senhora, ele tem trauma de vermelho, né, de cores vermelhas, comida vermelha, é isso? Ele passou vários meses. Hoje a psicóloga já vem trabalhando já todos esses traumas que ficaram nele. Entendi. Mas nos primeiros meses ele ficou muito apavorado com as cores que remetiam ao sangue. Entendi. Mas isso não mais acontece? Não da forma que acontecia antes. Hoje, Não, graças a Deus, com o acompanhamento psicológico, a gente tem atenuado tudo isso. Hoje ele não tem mais trauma de vermelho? A pergunta é essa. Não tem o trauma de vermelho, mas de sangue, com certeza. Entendi. O óculos da senhora que tem detalhes vermelhos, ele... Pelo amor de Deus. A resposta pode ser sim ou não. Doutor, Pelo amor de Deus. por gentileza. Tá bom. A senhora só responde sim ou não e o doutor dá sequência às perguntas. Certo. Doutor, ainda tem senhora- perguntas pela defesa? Tem pergunta, doutora. Estou tentando formular de um jeito que seja o mais respeitoso possível. Tá? Perfeito. Eu não vou mais fazer perguntas, doutora. Assim, estou falando aqui, não é da boca para fora, tá? Respeito a vítima, a todos e a família. Então, qualquer pergunta que eu fizer para além de agora, ela pode ser mal interpretada e não é como foi a última pergunta, entende? Então, aí, por mais que a gente busque de algum depoente buscar alguma contradição, é entendimento da defesa que nesse momento não vale a pena, tá? Então, assim, em respeito à Entendi. família. Se essa é a posição da defesa, eu obviamente não me oponho, mas né, o doutor sabe bem que o doutor tem direito a fazer perguntas, as perguntas são controladas aqui por mim, eventualmente há alguma objeção pelo Ministério Público, pela acusação, mas se é a posição da defesa não fazer mais perguntas à ofendida, Basicamente, eu ia respeito. fazer duas perguntas, tá? E aí, se a doutora quiser formular a pergunta e... Não, doutora, na verdade, o que eu não quero é passar uma impressão que, de alguma maneira, possa atingi-la, né? Então, Não cabe a mim decidir isso, Perfeito. cabe ao senhor. E aí, dona Jamília, olha, se não quiser responder, não precisa, tá? E não tem, essas duas perguntas, elas não têm intenção de ofendê-la, muito pelo contrário, para a gente conhecer a circunstância fática que envolve, seja a família do acusado, seja a família do réu. As duas perguntas são se o menino, o filho da senhora, teve alguma consequência física, não psicológica, alguma consequência física com relação ao fato ocorrido. E a segunda pergunta é se a senhora está passando por tratamento psicológico, etc., se a senhora está conseguindo restabelecer a sua vida a ponto de hoje ter ou não ter um novo relacionamento. Não, primeira pergunta eu vou deferir. Porque diz respeito aos fatos, se a criança ela teve algum ferimento. Basicamente é isso, né, doutor? A senhora pode responder, por gentileza? Não, ele... Um ferimento físico. Ferimento físico não, mas Ok, os traumas obrigado. que foram causados aqui, com certeza. Perfeito. Em Com relação à segunda pergunta, não convém aqui perguntar sobre relacionamento Sem perguntas, atual então, da vítima. sem problemas, excelência. De uma vítima indireta, como é o caso, como bem o Ministério Público mencionou. E em relação às medidas que ela vem tomando para se recompor e reestruturar a vida, ela já mencionou isso aqui em plenário, que tem feito acompanhamento, que Não, tem perfeito. tentado se fortificar para cuidar do filho. Tudo bem? Perfeito. Então tá certo. Eu não tenho mais perguntas a fazer à senhora. Eu indago os jurados. Se algum dos jurados tiver algum esclarecimento, levanta a mão e fornece para mim a pergunta por escrito. Sem perguntas, então? Tá certo. Eu indago a acusação, a defesa, assistente à acusação, se posso dispensar
a senhora Jamile nessa oportunidade. Perfeitamente, Excelência. Sim, Excelência. Só a título de esclarecimento, Lei Mariana Ferrer, 14.321, que evita a revitimização secundária, que Vossa Excelência deixou bem claro. Sim, doutora, já mencionei até para isso. fins de plenário, deixar atento ao doutor João Ricardo, que é um advogado experiente, que não ouse usar aí, que nós vamos representar criminalmente. Doutora, Não, lê aí, inclusive, doutores, que aí por fala instrução e gentileza. julgamento, tá? E outra coisa, Por gentileza. em nenhum momento foi ofendida a vítima, tanto é que eu deixei de perguntar para não acontecer A vida isso. pessoal? A doutora está, assim, Doutora, talvez se excedendo doutores, e tal. por gentileza. Doutora, se a senhora Por achar, pode me gentileza, processar, pode me os denunciar. dois, por gentileza. A pergunta sobre relacionamento foi indeferida, Isso. eu indeferi. Eu já adverti no começo dos trabalhos, repliquei isso, ratifiquei a importância de observarmos um tratamento respeitoso aqui hoje. Até então está tudo correndo muito bem. Eu agradeço a cordialidade dos senhores, os trabalhos estão sendo executados como se deve, com urbanidade a todos os presentes. Vamos seguir assim. A doutora fez essa observação, mas era uma observação que eu já tinha feito, certo? A senhora, então, está dispensada. Eu agradeço a presença da senhora. Obrigada, doutora. É importante que a senhora venha aqui hoje prestar essas informações. É importante para a gente reconstruir a verdade processual, entender como é que os fatos ocorreram na verdade. Muito obrigada. A senhora está dispensada. Pode pegar aqui o seu documento de identificação.